Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto do Estação dessa semana vai ser sobre museus comunitários na Lomba do Pinheiro e na Ilha da Pintada. Fique conosco, o Estação está no ar. A convidada de hoje é a professora de museologia Ana Maria Dallazen. Boa tarde, professora Ana Maria. Muito obrigada pela sua presença. Professora, como surgiu o Economuseu na Ilha da Pintada? Quando foi criado o curso de museologia, nós criamos uma disciplina chamada Museologia Social, tópicos especiais em museologia social. Então, quando foi criado o curso de museologia e que eu fiquei vinculada ao curso de museologia, eu tinha que achar um campo na museologia que me atraísse. O que me atraiu? Museologia social, que nada mais é do que extensão universitária, na perspectiva do museu. Porque a museologia social trabalha com comunidades. A museologia social trabalha com museu comunitário, ou seja, é aquele museu que, ao invés de se preocupar com acervos, com coleções, com públicos, é um acervo voltado ao empoderamento dos grupos sociais. Exemplo disso, o Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro. O Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro, ele nasceu não porque alguém quisesse criá-lo, não. O Museu Comunitário nasceu porque a comunidade da Lomba do Pinheiro exigiu, em reuniões do orçamento participativo, que a Lomba tivesse um museu. Então, ele foi criado por iniciativa popular. Na introdução à prática de pesquisa em museologia, os alunos são orientados no sentido de aprenderem a fazer pesquisa de campo, pesquisação. Que a pesquisação é aquela pesquisa que a gente só sabe que vai participar de um grupo, de uma comunidade, enfim, mas não sabe bem o que vai fazer lá. A gente não vai com questionários prontos. A gente não vai com roteiro de entrevistas, a gente não faz nada daquilo que é o tradicional da pesquisa. E olha que eu sou professora de metodologia da pesquisa. Então, tudo aquilo do formalismo de metodologia da pesquisa, ele se torna diferente quando a gente trabalha com pesquisação. Pesquisação, a gente vai para uma comunidade e a comunidade é com a comunidade que a gente constrói o roteiro. A gente vai definir qual a comunidade, o que é importante para ela. Então, isso nós fizemos lá na Lomba. Os alunos teriam que definir em aula, na disciplina de tópicos especiais e de prática, algumas coisas para interferências na Lomba. E a partir daí nasceu o programa da Lomba do Pinheiro. Na Ilha da Pintada, da mesma forma. Levei um grupo para a ilha para a gente conhecer a Ilha da Pintada e para ver o que a gente podia fazer lá. Mas a gente não sabia o que ia fazer. Nós não sabíamos que nós íamos montar um museu na ilha. Até que, de repente, a coisa cresceu. Que nós encontramos um grupo de mulheres, que são artesãs que trabalham com escamas de peixe, e a partir daí ela falou, não, nós precisamos muito criar um museu, mas é um museu com cara diferente. É um museu, era exatamente o que a gente sabia fazer, e que fazia e que propunha. Então, a partir daí foi feito. E na Lomba do Pinheiro, como é que foi esse processo? Na Lomba, uma coisa muito legal também que aconteceu na Lomba, é que a comunidade definiu que o que eles queriam fazer, o museu já existia lá. Nós fomos só agregados ao museu, porque o museu, como eu disse, foi proposto pela comunidade. Nós tínhamos que criar ações no museu. Que tipo de ação a gente podia criar no museu? Nós não tínhamos respostas e nem perguntas prontas para fazer. E nós, com discussões com a comunidade, nós definimos que o ponto mais importante a ser discutido lá na Lomba era a questão do empoderamento do território, ou seja, as pessoas tinham vergonha da Lomba.
os moradores tinham vergonha de dizer moro na lomba. Eles diziam, moro na agronomia, moro aqui, moro ali, mas tinham vergonha de dizer. E tem gente que ainda tem certa vergonha, mas a gente tentou mudar isso. Então, como é que eu vou mudar a vergonha pela lomba? Através de ação educativa e cultural, através da recuperação da história da lomba, que é uma história lindíssima dentro da cidade de Porto Alegre. Então, nós fizemos isso, e outra coisa que foi proposta também, e por iniciativa da comunidade, foi a criação de um roteiro de turismo na lomba para os próprios moradores. Porque como é um bairro dormitório, as pessoas saem de manhã, voltam de noite e não conhecem. Então, tem gente que mora na Parada 15, pega o ônibus e lá, porque os pontos da lomba são chamados, são conhecidos por parada. Eu moro na 18, eu moro da 16, daí para fora, a partir do Jardim da Paz. Aí, o que aconteceu? Aconteceu, por exemplo, uma pessoa da Parada 6 não conhecia a Parada 18, não conhecia nada. Então, eles propuseram o que nós chamamos Lomba Tour, que funciona até hoje. Ele deu tão certo que ele foi institucionalizado pelo museu. Nós identificamos pontos de interesse cultural na lomba, a partir das narrativas das pessoas. Moral da história, a partir daí, nós começamos a realizar oficinas de educação para o patrimônio, ou seja, oficinas onde a gente ensinava as histórias da lomba. A gente tentava discutir com eles as histórias da lomba. Só que não era ensinar entre aspas, não é um ensinar de sala de aula. A gente cria estratégias para que os participantes, eles mesmos elaborem o material do que eles pretendem considerar reconhecidos na sua ação. E a roda de memória, como é que funciona? A roda de memória é a coisa mais bonita que tem também. Eu amo roda de memória porque foi muito legal na lomba. Começaram na lomba, a gente faz na ilha. O que são rodas de memória? São rodas de conversa com antigos moradores. Então, na lomba, a gente identificou a partir das próprias pessoas. Vou te dar um exemplo que foi um dos mais bonitos. Nós fizemos uma roda de memória com jogadores de um antigo time que fazia 30 anos que já não existia mais. Então, nós chamamos pessoas de 80 anos de idade, ou 70, da faixa de 70 a 80, para falarem sobre o passado da lomba no tempo em que o Pinheirense Futebol Clube era forte, inclusive jogava com o Grêmio e com o Internacional, e era da lomba. Aí tu imagina o que é a emoção de pessoas de 80, 70 falarem de uma época em que eles tinham 18, 19, 20. Foi absolutamente emocionante, porque a gente agregou essas pessoas, elas todas participavam. Aí a gente faz exposições com essas narrativas. Aí a gente faz textos acadêmicos que são publicados em função das rodas de memória. Ou a gente faz documentários como a gente está fazendo na ilha. Ou seja, em tempos de internet, em tempos de YouTube, nada melhor do que essas rodas de memória se converterem em documentários e jogar para o mundo conhecer. Lá na ilha, um exemplo de roda de memória que foi muito legal, que está no YouTube, está fazendo o maior sucesso, os ganhamos inclusive um prêmio com ele, é que na Ilha da Pintada, a Ilha da Pintada, ela foi colonizada pelos casais açorianos que criaram Porto Alegre, né? Então, um grupo de casais açorianos foi para lá. E até hoje a Ilha da Pintada se sente vinculada aos casais açorianos. Então, todo mundo tem um parente que era açoriano e não sei o quê. E a presença negra na ilha, ela é praticamente inexistente. Existem poucas famílias negras na ilha. Então, nós recuperamos a cultura afrodescendente na ilha. Como? Tem uma única família, que é a família da Bia, que nós fizemos uma roda de conversa com ela e, agregado a Bia, a mãe dela, a dona Leone, nós recuperamos toda a história, todas as dores e de sabores de ser negro na Ilha da Pintada. E sobre o projeto Ilha da Pintada, Mulheres, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável, como ele surgiu e o que ele aborda? Foi dentro como eu disse, extensão, pesquisa e ensino, eles são uma coisa só. É só uma questão de organização acadêmica.
Na disciplina de tópicos especiais em museologia social e na disciplina de prática de pesquisa em museologia, os alunos queriam um outro espaço de trabalho que não fosse só a lomba. E nesse ínterim, a professora Gema, da enfermagem, Ana, tu tem que ir para lá, porque como eu já estava na museologia, ela dizia, tu tem que ir para lá porque a ilha quer um museu. A ilha quer um museu e tu vai para lá para fazer um museu e não sei o quê. Tá, vamos até a ilha, porque a Gema insiste com isso, então já que eles querem um museu, vamos procurar. A gente circulava a ilha para cima e para baixo com os veículos da URGS, e aí nós íamos e voltávamos e nada. Aí elas viram que na tradição açoriana, lá nos Açores, as freiras, nos seus conventos, elas bordavam flores de escamas nas roupas dos padres. E naquelas toalhas que tem nas igrejas, era tudo enfeitado desde o século XVIII. E como elas souberam disso, elas resolveram trazer um professor que ensinasse a elas, porque escama de peixe é o que mais tem no meio de pescadores. E aí, a partir daí, elas começaram a produzir artesanato com escamas de peixe, que são verdadeiras joias, que nós chamamos de biojoias, porque elas são todas pintadas com produtos naturais, tipo chás, erva mate, flores, caules de... Tudo que der uma corzinha e que seja natural, elas conseguem colocar as escamas de molho e depois fazer as biojoias que atualmente são vendidas até para a França, até para o exterior. E aí o que elas se deram conta, isso em 2012, que era muito importante essa história delas. E elas ouviram falar na questão dos museus, que havia museus comunitários que valorizavam as pessoas. Então, o museu comunitário não valoriza um acervo, não é um acervo, não é o que está lá sendo exposto, são as pessoas. Então, elas nos chamaram para isso. Aí, nós estávamos com a faca e o queijo na mão. Aí, o que nós definimos? Qual é o museu que a gente teria que fazer? Um economuseu. É uma tipologia de museu que nasceu no Canadá, que ela é bastante simples. Ela é voltada à renda, geração de renda, por isso de economia, e voltada à preservação ambiental. Então, é geração de renda, focalizando estratégias de trabalho que sejam sustentáveis. Nada melhor que escama de peixe. E a partir daí, então, o Economuseu tem uma loja para venda do artesanato, tem um ateliê onde o turista, o visitante, enfim, vê e pode aprender a fazer o artesanato, e tem um mini museu, uma sala de exposições onde a gente expõe algumas coisas ligadas a isso. Então, para ser um economuseu, tu tem que ter o ateliê, uma loja para vender, porque tem que vender, porque a perspectiva do economuseu é a venda, dentro dessa perspectiva, e um espaço expositivo. Então, foi isso que a gente fez. Então, nós criamos o museu virtual, a sala expositiva e um museu de rua. Então, são 20 painéis que vão ser colocados dentro da ilha, fortalecendo os pontos culturais, pontos de memória mais importantes da ilha. Só que hoje de manhã eu estava te dizendo que foi feita uma reunião e que nós definimos que trabalhar só com a Ilha da Pintada seria muito pouco em relação às outras ilhas que também precisam. Ou precisam mais do que a Ilha da Pintada. E a partir daí nós vamos chamar o nosso museu, não mais Museu Ilha da Pintada, e sim Museu das Ilhas. Porque aí nós vamos envolver a Ilha das Flores, a Ilha do Pavão, a Ilha Grande dos Marinheiros, todas essas ilhas que quiserem se integrar. Mas, de qualquer forma, o Museu de Percurso, a primeira etapa é dentro da Ilha da Pintada, é tipo experimental. Depois nós vamos entrar nas outras ilhas. E uma coisa legal que aconteceu, que nós ganhamos com a Artescama, com as artesãs, o Prêmio Universidade Solidária do Santander Cultural. E com isso nós injetamos R$100 mil na produção de artesanato. Isso significa compra de maquinário, compra de computadores, recuperação, porque as portas eram de madeira e qualquer um daria um pontapé, nós botamos portas de grade. Enfim, uma infraestrutura qualificada para que elas produzissem em caráter mais sistemático. Então, hoje elas estão com a faca e o peixe na mão. Quem participa desse projeto? Quem é que produziu essa nova coleção? Na Artescama e com o Prêmio Santander, nós temos alunos de design,
a Manu, querida, que criou toda uma nova linha. Então, vê bem a prática do ensino e da pesquisa da Manu, aluna de design, aplicando lá na criação de biojoias. Então, a criatividade dela, a técnica dela, a tecnologia e o conhecimento teórico de sala de aula, ela jogou tudo lá. E a coleção está belíssima. Temos alunos da administração, porque essas mulheres, elas não têm a menor noção de gestão. Se elas conseguem um valor X hoje, elas têm que se dar conta que esse valor ele pode ser duplicado se elas conseguirem guardar uma parte. Então, isso se chama educação financeira. Isso é aluna da administração. Temos um aluno ensinando contabilidade. Então, ele aprende, vai ser o futuro contador, e ele está aplicando lá no sentido que ele está ensinando as mulheres, ele não está fazendo a contabilidade delas. Ele está ensinando elas se organizarem para enviarem um relatório contábil para o contador, que vai assinar, enfim, no fim do ano. Elas vão se virar fazendo isso. Temos alunos de jornalismo, que faz a comunicação toda toda a divulgação, e temos um aluno de relações públicas. Então, nós temos alunos de vários cursos interagindo lá. Temos alunos de história que fazem estágio lá, que a Faculdade de Educação encaminha para lá. Mas, enfim, esse é o nosso mundo. A entrevistada de hoje é a professora de museologia Ana Maria Dallazen. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: você acredita que museus comunitários ajudam na emancipação das comunidades? Meu nome é Laine Jeske Wagner, sou socióloga e atualmente sou estudante de jornalismo da URGS. Bom, em relação aos museus comunitários, eu acredito que eles possam emancipar comunidades, partindo do pressuposto, primeiro, de que ele vai buscar a história de comunidades, né, de classes populares, que são alijadas do processo histórico, que não aparecem, e os museus vêm dizer para eles: olha, o que vocês fizeram foi importante, vocês foram protagonistas em algum momento, né, da história, vocês fazem história hoje, né, ou seja, vocês têm protagonismo, a realidade é criada todos os dias e vocês fazem parte dela. Quando tu resgata a história e, ao mesmo tempo, tu também, no caso do projeto que eu trabalhei, que foi a Artes Cama, da Ilha da Pintada, tu tá dizendo para essas mulheres: vocês fazem uma coisa importante, porque vocês resgatam a cultura açoriana, que tem a ver com as raízes de vocês resgatam a coisa do pescador, porque vocês têm relação familiar com o pescador, e, ao mesmo tempo, a questão de gênero, né, de trazer a mulher também como protagonista. Gianice Dias Campos, museóloga. Acredito sim no crescimento das comunidades através de museus comunitários, porque eles participam da sociedade, daquele grupo, e produzem um trabalho educativo e cultural que propiciam o crescimento das comunidades. O museu comunitário é super importante porque leva conhecimento, estabelece trocas com a comunidade e faz com que ela cresça e participe mais de uma sociedade mais justa e igualitária. Sim, os museus comunitários fazem parte do crescimento das populações. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. O quê? No próximo programa, o tema em pauta na Estação Cidadania vai ser sobre o Salão de Extensão.
Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h na Rádio da Universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia Xavier. Coordenação: Equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau! Thank you.